Na escuridão gelada de um dos vulcões mais perigosos da Indonésia, o silêncio das pedras foi interrompido por um grito em português, um apelo de socorro ecoando em meio à neblina, vindo de um penhasco onde nenhuma trilha deveria existir. Era Juliana, sozinha, ferida e ainda viva. O IC News de hoje vai até o limite da altitude e da responsabilidade. Vamos contar com detalhes investigativos e respeito profundo à dor da família. A história de Juliana Marins, uma jovem brasileira de apenas 26 anos que sonhava em ver o sol nascer no topo do Monte Rinjani, mas encontrou a morte no fundo de um abismo. Antes de começarmos, pedimos que você se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Esse gesto nos ajuda a levar informações sérias e urgentes como essa para mais pessoas. E hoje, mais do que nunca, é um chamado à consciência coletiva. A vida de Juliana não pode ser reduzida a uma manchete. Ela era filha, amiga, profissional, cheia de planos e afeto. E agora é também símbolo de um alerta: o turismo de aventura, quando mal conduzido, pode matar. Juliana saiu do Brasil para viver uma experiência intensa, como milhares de jovens fazem todos os anos. Ela escolheu Lombok, uma ilha paradisíaca da Indonésia, e ali decidiu subir o Monte Rinjani, um dos vulcões ativos mais altos do país. Com quase 3.800 metros de altitude, a trilha, que dura de 2 a 4 dias, exige preparo físico, guias experientes e, principalmente, respeito à montanha. Mas nem sempre isso acontece. Segundo testemunhas e familiares, Juliana começou a demonstrar sinais de exaustão já na subida da madrugada. A altitude fazia o corpo pesar. O ar rarefeito apertava o peito. Ela pediu para descansar e foi deixada para trás. O guia, pago para garantir a segurança do grupo, seguiu adiante com os demais turistas. Quando voltou, Juliana havia desaparecido. Caiu, escorregou, se desorientou e foi na direção errada? As respostas começaram a ser buscadas tarde demais. Drones foram acionados. 2 dias depois, vozes ecoavam de um penhasco. E ali, a mais de 500 metros abaixo da trilha, estava Juliana, imobilizada, sozinha, sem água, comida ou qualquer abrigo. Os socorristas ouviram seus gritos. Ela estava viva, mas não conseguiam chegar até ela. O terreno era íngreme demais, as cordas não alcançavam, o helicóptero não podia descer. E o tempo corria. Impossível não imaginar o desespero de uma jovem que sobreviveu à queda, apenas para aguardar por 4 dias um resgate que nunca veio. É duro dizer isso, mas é preciso. Juliana morreu esperando ajuda. A tragédia não foi apenas uma questão de acidente. Foi também resultado de despreparo, negligência e má conduta. Ela não devia estar sozinha. Ela não devia ter sido abandonada. E é por isso que este programa se compromete não só a contar a história, mas cobrar respostas. Quando o guia finalmente percebeu que Juliana não estava mais no trajeto, alertou as autoridades do parque, mas as buscas só se tornaram efetivas no dia seguinte. E foi só no domingo, 2 dias após o sumiço, que drones identificaram sua posição. Ela estava em um paredão de pedras a cerca de 500 metros de profundidade, em uma encosta quase vertical, um local de acesso extremamente difícil até para equipes treinadas.
O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Por que não houve uma mobilização imediata? Por que não havia uma equipe de resgate preparada para esse tipo de situação, considerando que o Monte Rinjani recebe milhares de turistas por ano? O governo da Indonésia, por meio do órgão responsável pelo Parque Nacional, afirmou que os esforços de resgate começaram assim que a denúncia foi feita. Mas especialistas em montanhismo e salvamento, como o Major Fábio Contreiras, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, apontam que as primeiras 72 horas são cruciais para salvar uma vida em ambientes hostis como esse. A cada hora que passa, aumentam os riscos de hipotermia, desidratação, hipoglicemia e infecção. Juliana passou mais de 90 horas no fundo do penhasco. As imagens dos drones mostraram o que ninguém queria ver: o corpo de uma jovem imobilizada entre pedras, exposta ao frio e à umidade. Em alguns momentos, ela foi ouvida pedindo ajuda, em outros, permaneceu em silêncio. As equipes de resgate chegaram a menos de 200 metros de distância, mas não havia cordas suficientes. O helicóptero não podia pousar. A neblina e o vento dificultavam qualquer manobra e a morte se aproximava. O posicionamento do governo indonésio foi firme. Prometeram investigação e disseram que o guia seria ouvido. Já o Ministério do Turismo fez uma declaração oficial pedindo desculpas à família e afirmou que haverá mudanças nos protocolos de segurança para turistas estrangeiros. A família abalada se manifestou nas redes sociais, pedindo respeito à memória da filha e alertando para que outros turistas brasileiros tenham mais cautela ao escolher agências e roteiros. O Itamaraty, pressionado por parlamentares, como a ex-ministra Tereza Cristina, começou a intermediar contatos com as autoridades locais. Mas até o momento dessa reportagem, não há qualquer indício de que o guia tenha sido responsabilizado criminalmente. Enquanto isso, no Brasil, a comoção aumentava. A morte de Juliana não foi apenas uma tragédia isolada. Ela escancarou a fragilidade das estruturas de segurança que sustentam o turismo de aventura em países tropicais. Falta de treinamento, falha de comunicação, ausência de planos de contingência, equipes com equipamentos insuficientes. A pergunta que fica é: se ela fosse americana, o resgate teria sido mais rápido? É um questionamento incômodo, mas necessário. Em acidentes anteriores com cidadãos europeus e norte-americanos em locais como White Island, na Nova Zelândia, ou o vulcão Ijen, na própria Indonésia, houve mobilizações diplomáticas, processos judiciais e reformas legais. Porque em alguns países há punição, enquanto em outros tudo termina em silêncio. Começamos com um caso que mudou leis. A da ilha de White Island, na Nova Zelândia. Em dezembro de 2019, uma erupção repentina pegou dezenas de turistas desprevenidos. Morreram 22 pessoas. A tragédia gerou comoção internacional e um processo sem precedentes. A operadora do passeio, o Wakaari Management, foi condenada por não ter fornecido informações claras sobre os riscos e poderá pagar multas milionárias. Além disso, outras empresas envolvidas fecharam acordos com o Ministério Público neozelandês e foram obrigados a indenizar sobreviventes e famílias das vítimas. Resultado?
A Nova Zelândia criou novos protocolos de segurança e passou a exigir planos de evacuação detalhados e checagem obrigatória de atividade vulcânica antes de cada excursão. Na Indonésia, o caso de Juliana aconteceu apenas um ano depois de outra tragédia parecida. Em 2024, uma turista chinesa caiu e morreu no vulcão Ijen, ao tentar tirar uma foto na borda do penhasco. Poucos meses depois, um turista polonês faleceu no mesmo local por exaustão. O governo indonésio prometeu reforçar regras, mas reforçar como? Com placas ou com guias melhor treinados e limitando o número de visitantes por dia? A verdade é que enquanto alguns países adotam medidas firmes, outros preferem jogar a culpa no acaso. E a pergunta inevitável é: até que ponto o acidente de Juliana foi, de fato, um acidente? No Brasil, o histórico de responsabilizações é tímido. Casos como a tragédia de Paranapiacaba, onde um jovem foi arrastado por uma correnteza após acessar uma trilha proibida, não resultaram em qualquer responsabilização formal. As trilhas permanecem abertas, os guias clandestinos continuam atuando e a fiscalização é quase inexistente. Já na trilha do Caminho do Itupava, no Paraná, mesmo após diversos resgates de turistas feridos, nada mudou na estrutura de emergência. Quando o socorro é feito, geralmente é porque o Corpo de Bombeiros age com base em denúncias feitas por parentes ou amigos, nunca por uma central de monitoramento em tempo real. E enquanto esses casos se acumulam em silêncio, a sociedade naturaliza a morte como parte da aventura. Você sabia que em alguns países o guia que abandona um cliente em ambiente de risco pode ser processado por homicídio culposo? Isso mesmo, negligência com morte. Mas no caso de Juliana, até o momento, o guia sequer foi afastado. Ele continua operando e isso levanta um debate que vai além do direito penal. Até quando aceitaremos que vidas sejam perdidas em nome de experiências radicais mal gerenciadas? Se há protocolos, eles precisam ser seguidos. Se não há protocolos, o turismo não pode operar. Enquanto o mundo lamentava a morte de Juliana Marins no Monte Rinjani, no Brasil, outro nome ressurgia nas redes como símbolo do que jamais deveria acontecer em trilhas. Pablo Marçal. Em janeiro de 2022, ele levou um grupo de mais de 60 pessoas ao Pico dos Marins, em São Paulo, sob tempestade e sem o menor preparo técnico. Resultado: pânico, resgate emergencial pelo Corpo de Bombeiros e um processo que só avançou 3 anos depois. Em 2025, ele virou réu por expor vidas ao perigo. Estamos agora falando sobre o efeito colateral da influência mal usada e sobre o turismo transformado em palco de autoajuda barata. Marçal ignorou todos os alertas de mau tempo. A região registrava ventos de até 100 km por hora e chuva intensa. Mesmo assim, ele liderou a expedição. Pessoas passaram frio, ficaram desorientadas, entraram em crise de ansiedade, algumas tiveram que ser carregadas. Foi necessário um resgate de 9 horas para retirar parte do grupo. E o que o Pablo fez depois? Disse que foi um teste de superação. Postou que foi tudo parte do plano. Essa racionalização da imprudência não é novidade. E ela tem nome: gaslighting coletivo travestido de espiritualidade. A mensagem vendida por ele e por outros grupos semelhantes é que o corpo deve ser superado.
que a dor fortalece, que o medo é ilusão. Mas no mundo real, essa lógica mata, ou no mínimo, traumatiza. E é exatamente o que aconteceu no caso do grupo Legendários em janeiro de 2025. Durante uma trilha de 72 horas em Mato Grosso do Sul, o empresário Fábio Cherini, de 44 anos, começou a apresentar sinais de exaustão e confusão mental. Morreu, infelizmente, de parada cardíaca no meio do percurso. O grupo, que mistura fé cristã com resistência física extrema, dizia que os participantes estavam em provação espiritual. O homem não aguentou, o grupo sobreviveu e a narrativa continuou. Você já parou para pensar quantas pessoas entram em atividades assim? Caminhadas longas, jejuns, trilhas, buscando sentido, pertencimento, uma reconexão espiritual e acabam submetidas a líderes que não têm nenhum preparo técnico nem psicológico? É fácil manipular quando o ambiente é hostil, quando o grupo está cansado, desconectado do celular, com sono e fome. O poder do líder cresce. Psicólogos chamam isso de estado alterado de consciência induzido por privação sensorial. É exatamente o tipo de ambiente onde surgem abusos físicos, emocionais e ideológicos. No caso de Marçal e do Legendários, o padrão se repete. Pessoas comuns são levadas a ultrapassar seus limites com base em discurso motivacional. Condições climáticas ou físicas são ignoradas. Não há protocolos de segurança formal. O sofrimento é transformado em superação. Como saber se uma empresa de ecoturismo é confiável? Verifique se o guia é credenciado. No Brasil, guias de turismo devem ter registro do Ministério do Turismo. Eles precisam ter curso técnico e certificações em primeiros socorros e resgate em áreas remotas. Peça informações detalhadas sobre o trajeto, altimetria, previsão do tempo, pontos de descanso, plano de evacuação em caso de emergência. Se a empresa não fornecer isso, fuja. Exija contrato e seguro. Atividades de aventura devem incluir cobertura de acidentes. O seguro deve cobrir resgate, hospitalização e, em casos extremos, translado internacional. Desconfie de promessas milagrosas. Se o discurso for muito emocional, se envolver provação, desconexão total ou vencer os seus medos com o grupo, acenda o alerta. Algumas dessas propostas usam técnicas de manipulação parecidas com as de seitas. Agora vamos falar sobre primeiros socorros e sobrevivência em trilhas. Pode parecer exagero, mas acredite, muitas vidas se perderam por falta de noções simples de resposta a emergências. Leve sempre um kit de primeiros socorros básicos, com curativos, gaze, antisséptico, analgésico, anti-inflamatório, antialérgico e esparadrapo. Tenha em mãos um cobertor de emergência aluminizado, pesa menos que um celular e pode evitar hipotermia. Leve alimentos de alta densidade energética, castanhas, barras de proteína, frutas secas. Filtro portátil de água ou pastilhas purificadoras são itens essenciais. Se estiver em grupo e alguém apresentar sinais de exaustão extrema, desorientação ou vômito, pare imediatamente. Nunca incentive a pessoa a continuar. Sente-se, dê água, proteja do sol ou frio e acione ajuda. Agora, se você se perder, evite andar em círculos. Procure um local alto e seguro para aguardar resgate.
Mantenha-se calmo, seu corpo consome mais energia em pânico. Se possível, ligue para o 193, o Corpo de Bombeiros no Brasil, e diga o nome da trilha onde está. Em outros países, tenha sempre consigo os telefones de ajuda e socorro. Use roupas coloridas e com faixas reflexivas. Traga objetos metálicos que reflitam a luz. Helicópteros buscam por contraste e brilho. Nunca tente achar um atalho pela mata fechada. As chances de errar são enormes. Outro ponto essencial: respeite os sinais do corpo. Fadiga extrema, tontura, calafrios, enjoo ou sensação de desmaio são sinais de alarme. A trilha pode esperar, a vida não. E aqui entra uma questão delicada, mas vital: o fator psicológico. Muitas vezes, a pessoa que está em perigo sente vergonha de dizer que não está bem, medo de atrasar o grupo, de ser julgada como fraca. Isso acontece muito em trilhas conduzidas por líderes carismáticos, onde a pressão por performance é alta. Por isso, precisamos normalizar o direito de dizer: não aguento mais. Nenhum pôr do sol vale uma síncope. Nenhuma cratera vale um corpo quebrado. Até o próximo IC News. E que a justiça desça as montanhas mais rápido do que o abandono.